Se eu te dissesse que para você receber R$ 3.000 por mês, você pode precisar de algo próximo de R$ 1 milhão investidos, isso pareceria um exagero para você? Ou talvez o exagero esteja na forma como a gente subestima o que é viver de renda. Quase todo mundo quer renda passiva, mas quase ninguém entende o tamanho do patrimônio que isso exige. Hoje eu vou fazer essa conta com você e no final você vai saber exatamente o quanto que você precisa investir para receber R$ 3.000 por mês de forma consistente e sustentável. Quando alguém diz que quer viver de renda, a primeira coisa que vem na cabeça é o valor mensal. 3, 5, 10 mil reais. Ela imagina o dinheiro entrando, mas quase nunca pensa no que precisa existir antes disso. E é aí que está o erro. Porque renda mensal não surge do nada. Ela vem de patrimônio. E patrimônio precisa gerar rendimento. Simples assim. Então, se você quer R$ 3.000 por mês, isso significa R$ 36.000 por ano. Guarda esse número. Agora para e pensa comigo. Quanto você precisa ter investido para poder gerar R$ 36.000 por ano sem precisar usar o valor já aplicado? Não é mais sobre o valor mensal. É sobre o tamanho do patrimônio que sustenta esse valor. E aí entra uma variável que quase ninguém considera, que é a taxa de retorno. Porque dependendo da taxa que você consegue, o valor necessário muda. E muda muito. E é isso que a gente vai calcular agora. Agora vamos fazer o que quase ninguém faz. Vamos parar de imaginar e fazer a conta. Eu vou te mostrar 3 cenários diferentes. Um mais conservador, um intermediário e um mais otimista. E você vai perceber como poucos pontos percentuais mudam completamente o tamanho do patrimônio necessário. Imagina que você investe de forma mais conservadora, uma carteira equilibrada, com menos riscos e mais estabilidade. E você consegue 6% ao ano de forma mais consistente. Se você quer R$ 36.000 por ano, isso significa que esses R$ 36.000 precisam representar 6% do seu patrimônio. Então vamos fazer a conta. 36 mil dividido por 0,06, isso dá mais ou menos R$ 600.000. Percebe o que mudou aqui? A gente saiu de R$ 3.000 por mês, que parece um valor comum, para mais de R$ 500 mil investidos. E é aqui que muita gente toma o primeiro choque, porque 6% ao ano, você precisa de cerca de R$ 600.000 investidos para poder gerar R$ 3.000 por mês usando só os rendimentos, sem mexer no dinheiro já aplicado. Agora deixa eu te perguntar, você imaginava um número menor? Porque a maioria imagina, e isso é só o cenário conservador. Agora imagina o que acontece quando a taxa muda. Agora vamos subir um pouco mais essa taxa. Em vez de 6% ao ano, imagina que você consegue 8% ao ano. Não é impossível, mas já exige uma carteira melhor estruturada, mais riscos e mais disciplina. Se a gente fizer a conta, 36 mil dividido por 0,08, o número cai para aproximadamente 450 mil, saindo de 6% para 8% ao ano. O capital necessário cai de 600 mil para 450 mil. São R$ 150 mil de diferença. E isso é anos de trabalho para muita gente. E estamos falando apenas de 2 pontos percentuais. Percebe o peso disso? Pequenas mudanças na taxa podem gerar mudanças enormes no tamanho da sua meta. Mas aqui vem a parte mais importante. Quanto maior essa taxa, mais difícil é sustentar isso ao longo do tempo. E viver de renda não é sobre ter um ano excelente, é sobre conseguir manter esse resultado por décadas. Agora, e se a gente subir um pouco mais essa taxa? Imagina 12% ao ano. Fazendo a conta, R$ 36.000 dividido por 0,12, o valor cai para perto de R$ 300 mil. E aqui é onde muita gente anima, porque R$ 300 mil parecem muito mais possíveis do que 600 mil. Só que agora a gente precisa ter uma conversa mais realista. Conseguir 12% ao ano não é impossível, mas manter 12% ao ano de forma consistente, ano após ano, já é outra história. Principalmente se você estiver dependendo disso para poder pagar suas contas, porque não é só a média que importa, é a consistência ao longo dos anos.
E se os anos ruins vierem logo no começo, isso pode bagunçar todo o seu planejamento. Então sim, na matemática, 300 mil reais funcionam. Mas na prática, buscar 12% ao ano com estabilidade suficiente para que possa gerar renda exige mais riscos e mais preparo. E deixa eu te falar uma coisa importante. O problema não é o número ser alto. O problema é você chegar aos 50 anos dependendo exclusivamente do seu salário. Sem patrimônio, sem uma alternativa e sem muita margem de escolha. Porque quando o salário para de entrar, se você não construiu nenhum tipo de patrimônio, o dinheiro simplesmente deixa de entrar. E essa é uma realidade que muita gente evita pensar. Agora tem um ponto que a gente ainda não considerou. Até aqui, a gente falou só de rendimentos. Mas se você quer viver de renda de verdade, não pode simplesmente gastar tudo que o seu patrimônio gera. Porque existe a inflação. E se você retira 100% todos os anos, no longo prazo, o seu poder de compra diminui. Por isso, o caminho mais inteligente não é consumir tudo, é usar uma parte e deixar a outra parte crescendo. Agora pensa nisso de forma prática. Se você constrói 300 mil reais investidos e consegue ao longo prazo uma média entre 10% e 12% ao ano, isso pode te gerar 30 e 36 mil reais por ano. Ou seja, algo entre 2.500 a 3 mil reais por mês. Não é independência total, mas já é uma mudança significativa. Isso pode pagar um aluguel, ou pagar uma despesa essencial sem depender do salário, ou até mesmo criar mais margem no seu orçamento. E o melhor, você não precisa gastar tudo. Se você usa uma parte e deixa a outra parte reinvestindo, o patrimônio continua crescendo. E com o tempo, protege o seu poder de compra. Muita gente pensa que liberdade financeira só começa quando você consegue viver 100% de renda, mas não precisa ser assim. Liberdade não é tudo ou nada, ela vai sendo construída aos poucos. E quanto maior essa base, menor a pressão sobre você. Independência total exige capital, mas tranquilidade financeira começa muito antes disso. Tá, então isso é impossível. E não, mas exige tempo. E aqui entra a parte que muda tudo. Patrimônio grande não nasce de rendimento alto, nasce de consistência longa. Então, se você investe R$ 1.000 por mês a 10% ao ano, em 20 anos, você pode acumular cerca de 760 mil reais. Em 25 anos, passa de R$ 1 milhão. No fim das contas, o que parece distante não é impossível. É construção ao longo do tempo. Agora tem uma parte que é desconfortável. Muita gente diz que quer viver de renda, mas na prática organiza a vida como se isso nunca fosse acontecer. A pessoa quer liberdade, mas não quer abrir mão de nada agora. Ela quer patrimônio, mas não fortalece a própria renda ativa. E essa é a base que sustenta tudo. R$ 3.000 por mês não surgem do nada. Eles são consequência de anos de disciplina. Talvez o erro seja começar querendo independência total logo de cara. O objetivo inicial deveria ser construir segurança. Então, se você tem 300 mil reais investidos, isso gera 2.500 a 3 mil reais por mês, em um cenário de 10 a 12%, você já sente diferença. Você já reduz a dependência absoluta do seu salário, você já ganha margem e margem muda decisões. A liberdade não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Primeiro vem a segurança, depois vem a estabilidade e só depois vem a independência. Se a sua meta é gerar 3 mil reais por mês, o valor necessário vai depender muito da taxa que você consegue. Mais ou menos assim. Se você buscar algo perto de 12% ao ano, estamos falando de algo próximo de 300 mil reais. Já se for 8% ao ano, o número sobe para algo em torno de 450 mil reais. Com 6% já passa dos 600 mil. E se a ideia for uma retirada mais conservadora, perto de 4%, a conta se aproxima dos 900 mil reais. Os números estão certos, mas o ponto principal não é escolher o menor valor. É entender qual retorno você consegue sustentar sem abandonar o seu plano. Quanto risco que você tolera sem perder o seu sono e por quanto tempo você está disposto a manter essa disciplina. Porque no fim, não é a taxa isolada que constrói o patrimônio, é a consistência ao longo dos anos. Talvez em algum momento
você tenha pensado que isso está longe demais. E pode até ser, mas deixa eu inverter essa lógica. Se você não investir, onde que você imagina que vai estar daqui 20 anos? Ainda dependendo do seu salário? Sem patrimônio, sem nenhuma fonte alternativa? O ponto é simples. Não investir também é uma decisão. Só que quase sempre é a decisão que sai mais cara, porque o tempo vai passar, com investimentos ou sem investimentos. A diferença é que quando ele passar, ou você construir um patrimônio, ou vai depender de continuar trabalhando no mesmo ritmo. E essa escolha começa agora. No fim das contas, R$ 3.000 por mês não são só renda, são consequências de ter construído um patrimônio. E patrimônio é resultado de tempo bem aproveitado. Talvez hoje pareça distante para você, talvez você pense em deixar para depois, ou esperar o momento ideal. Mas o tempo vai passar de qualquer forma. No fim, a diferença é simples. Daqui a alguns anos, você pode olhar para trás e ver o que construiu, ou pode perceber que ficou esperando o momento certo. E se essa conversa te trouxe mais clareza, se inscreve aqui no canal, porque o foco aqui não é atalho, é construção no longo prazo. Agora me diz, qual que é a sua meta? Porque meta sem plano continua sendo só intenção. Intenção não constrói patrimônio. Obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo. Abraço!